Namastê. Boa noite, pessoal. Bom, como vocês viram no título, hoje nós vamos estar falando sobre o mistério de Lam. Se você não sabe o que é Lam e por que eu estou tratando desse assunto, peço a você que dê uma vasculhada aí na página. Você vai encontrar uma postagem com uma imagem, né, uma figura humanoide, que é um quadro pintado por Aleister Crowley, e você vai ver o texto que eu escrevi. Esse texto foi possivelmente o assunto mais polêmico que eu já tratei aqui na página, provocou reações apaixonadas. Para ser justo, a grande maioria das pessoas reagiu muito bem ao texto. Houve um grande crescimento de visitas e seguidores à página. A maioria das pessoas não sabe, quer aprender ou simplesmente ficou curiosa. Mas houveram muitos outros que tiveram uma atitude bem distinta. Então aconteceu de tudo aqui na página. Teve gente que veio na página, um cara que disse trabalhar na revista UFO, veio aqui na página e disse que Crowley nunca trabalhou com médiums, e o cara disse que foi da OTO, não sei que cara aqui da OTO que disse que o Crowley nunca utilizou mulheres, as mulheres escarlate, como canalizadoras nos seus trabalhos, assim, não faz o menor sentido. E quem pesou mesmo foram aqueles que eu resolvi apelidar de teleminions, né? Porque eles são iguaizinhos de posturas políticas à argumentação. Aí eles vieram aqui, eles disseram que eu era um cretino, que eu queria aparecer, que daqui a pouco eu ia pregar o fim do mundo, que aquilo não era Telemann, né? Até um tal Frater, inclusive escreveu aqui na página. Na primeira vez que esse tal Frater escreveu, ele disse, não, Telemann não se opõe a nada. Ele pode falar isso aí, se ele quer falar, ele pode falar, mas não é Telemann. É tipo assim, posso falar, mas não é Telemann, entendeu? E ok, deixei ele aí, ele, num dos grupos dele, esclareceu, não sei o conteúdo, não fui atrás, o assunto. Aí eu escrevi uma outra postagem falando sobre Aleister Crowley e o desequilíbrio de Aleister Crowley com relação a Sefirah de Geburah. Desequilíbrio evidente para qualquer um que conhece Kabbalah e estuda a vida e a magia de Aleister Crowley. Mas inexistente para os adoradores da besta do Apocalipse. Olha o que aconteceu. O tal Frater apareceu de novo aqui. Ele e os seus coleguinhas, seus coleguchos, que a única coisa que eles sabem é ao mestre e falam, e aí foi um caos. Aí esse tal Frater voltou e esse cara não sabe de nada, quando ele fala de Telemann ele só fala asneira, fala um monte de bobagem. E de novo chamou as pessoas para verem lá no cercado dele o que ele estava respondendo, então eu me dei ao direito de, dentro da minha página, excluí-lo. Né? O cara me xingou, né? Enfim. E o que aconteceu de mais engraçado, e é o que eu vou tentar provar a partir deste primeiro vídeo, que esta é a parte 1 do Mistério de Lam, é que os teleminions, eles são tão dogmáticos e religiosos como são os evangélicos. Eles me cobraram fontes, mas não procuraram as minhas possíveis fontes, ou menosprezaram a fonte que eu citei, que era o Donald Tyson, que não é minha única fonte, mas era uma fonte do texto. Não conversaram comigo, os poucos que conversaram continuam na página, seus comentários continuam aí. Não foram apagados, foram respondidos, às vezes não foram respondidos, mas estão aí. Até porque não dá, né, gente? Não tem como eu viver respondendo comentário na página. Mas o dogmatismo é muito forte. E outra coisa muito forte, nem parece que Telemann começou com um cara anárquico, revolucionário e destruidor de dogmas como foi Aleister Crowley. Tanto dogmas mágicos como dogmas religiosos. Os caras querem sucessão apostólica, entendeu? Teve alguém que teve a coragem de dizer, não segue esse cretino, não.
esse cara juntou um bando de ignorantes que não sabem nada sobre Telemann, vai procurar o tal Frater porque ele faz uma abordagem acadêmica. Não existe abordagem acadêmica de Telemann. Telemann não é matéria acadêmica. O que existem são pessoas fazendo uma abordagem teológica, pegando ferramentas da teologia, e isso eu sei muito bem porque eu sou mestre em teologia. O mestre, entre aspas, vem daí, tá? Na verdade as pessoas começaram a me chamar de mestre por outro motivo, mas isso eu explico numa outra ocasião, como eu já expliquei em outros vídeos e textos. Bom, mas não precisa me chamar de mestre, já falei e reafirmo. Pode me chamar de Aleph. Não precisa me chamar de mestre, não faço questão. Bom, tem pessoas utilizando a ferramenta exegética, hermenêutica da teologia para abordar Telemann. Francamente, nem sei o que Aleister Crowley pensaria disso, mas é isso que estão fazendo. Daí a isso ser acadêmico? Não, tem uma roupagem acadêmica. E na ânsia de refutar, de questionar e principalmente de não me ouvir, deixaram passar a parte mais irônica. Nenhuma informação do texto é de minha autoria. Tudo aquilo que foi dito no texto foi extraído das fontes que estão disponíveis na internet e que nessa série de vídeos eu vou falar, sites da internet de pessoas que trabalharam ou trabalham com LAM, magistas ligados a Telemann e da Kabbalah. Não tem nada que eu inventei. Mas quando você exige a autoridade de alguém, quando você exige a sucessão apostólica, que alguém esteja gabaritado por uma faculdade de teologia ou por alguma ordem, você simplesmente não enxerga essas coisas. Então, a partir deste vídeo, eu vou começar a esclarecer os temas de LAM. Exceto o 52, que eu apontei o 52 como sendo a força que pode impedir a ação destruidora da psique humana, desencadeada por LAM e por aqueles que trabalharam ou trabalham com ele, mas eu tenho comecei a mostrar que o 52 é um assunto cabalístico, profundamente cabalístico. Todas as outras informações vêm de sites ou livros ligados a OTO, AA e Telemitas. Se você puder, sei lá, imprimir o texto ou ter uma outra cópia do texto enquanto me ouve falar, observe o texto. Eu vou ler as fontes, eu não sei quantos vídeos serão, mas serão tantos quanto forem necessários. Depois, quando encher o saco, se encher o saco, eu paro de fazer os vídeos e termino com o texto. Acompanhe meu texto e acompanhe as fontes. Tá? Se hoje eu não falar, óbvio que eu não vou falar tudo hoje. Né? Eu estou esmiuçando o texto. Observe e veja se há alguma coisa ali que foi criada. O que há é a minha interpretação, a minha ênfase. Até mesmo a ideia de que o trabalho com LAM é destrutivo da psique está presente nos textos e livros. Acontece que os adoradores de LAM entendem que isso é positivo e eu apontei que isso é negativo. Ok? Então, dado este longo esclarecimento, vamos lá. Existe um texto aí na internet chamado A Magia Sexual de Kenneth Grant. É um texto em 4 partes, escrito inclusive pelo tal Frater, que disse que o que eu estava falando, que o que estava no meu texto não era Telemann, ok? Grave isso, tá? Que não era Telemann. Vamos ver agora, esse é um texto do tal Frater, se é ou não Telemann. Olhe meu texto sobre LAM. Preste atenção, não vou ler o texto todo, evidente, porque seria um porre, você ia dormir aí me ouvindo. Mas veja bem, eu vou ler aqui um primeiro ponto desse texto, é A Magia Sexual de Kenneth Grant, parte 4, você pode procurar na internet, vai achar com muita facilidade. Nos últimos volumes das trilogias tifonianas,
Grant se preocupou em demonstrar como a magia sexual pode ser utilizada para penetrar nos véus profundos do e além do espaço-tempo. Para validar suas teorias, ele cita outros magistas que, segundo ele, conseguiram penetrar estes véus abrindo fissuras no ambiente astral da Terra que possibilitou, olha a palavra, a intrusão dos Old Ones. Quem são os Old Ones? Duvido que, se você tem interesse mágico, você não conheça Lovecraft. Lovecraft escreveu nos anos 20 muitas histórias de horror do século XX, né? Nos anos 20 do século XX. Muitas histórias de horror em que ele retratava criaturas que ele chamou de os antigos, os Old Ones. Criaturas milenares, totalmente alienígenas e totalmente não malignas, porque a sensação do homem é de que eles são malignos, e de fato para nós homens eles são malignos, mas totalmente nocivas para o ser humano. Observa que muita gente veio aqui ou em outros grupos e deu risada. Ah, isso é ficção científica. Ah, você dá um curta muito legal e não sei mais o que e tal. Inclusive telemitas, teleminions. O próprio texto diz que por meio da magia sexual se pode atingir dimensões além do espaço-tempo, ou seja, nos domínios dos antigos, e que magistas antes de Grant penetraram os véus e abriram fissuras, ou seja, rasgaram o véu, eu menciono isso no texto, possibilitando que os Old Ones se introduzissem. A intrusão, ou seja, a intrusão de intromissão, de invasão, que eles invadissem, ou seja, eles não pertencem à nossa realidade, eles não pertencem à nossa dimensão, eles não pertencem à nossa existência, eles não podem entrar aqui a não ser que nós rasguemos o véu. Ok? Vou continuar. Em outras palavras, agora para quem achou graça a coisa dos portais, abriram portais. Portais. Tem gente que acompanha o tal Frater e que achou um cúmulo eu falar dos portais. Aí você pode estar pensando, mas o tal Frater agora diz que não segue Kenneth Grant. Em vídeos futuros eu quero mostrar que uma coisa é meu trabalho, ou de qualquer outro. Eu dizer assim, eu estudei Kenneth Grant. Eu estudei o sistema de Kenneth Grant. Isto é uma coisa. E aí eu posso dizer, eu pratiquei o sistema e agora discordo dele. Eu, você, qualquer um pode dizer isso. O autor desse texto diz que é fruto, e isso está nos textos dele, nos livros dele, que ele é fruto do trabalho de Kenneth Grant, fruto mágico desse trabalho. Ele diz em um dos seus livros que foi gerado na Zona Malva pelos trabalhos de Kenneth Grant. É diferente, ok? É muito diferente de você estudar um sistema. Não, eu fui gerado magicamente por esse sistema, eu fui iniciado no sistema, eu sou a continuação do sistema. É diferente de dizer eu estudei o sistema e acho que ele não funciona. Ok? Mas aqui o texto diz, abriram portais que possibilitavam o ingresso e egresso das inteligências pré-ter-humanas na consciência. Meu texto fala disso. Que a invasão é dentro da consciência humana. Essa consciência que está sendo transformada, esta consciência que está sendo despedaçada. Esta abertura de portais se iniciou com Crowley, como eu disse no meu texto, e foi seguida por outros magistas como Jack Parsons. Algumas pessoas disseram que a minha colocação sobre Parsons era alheia, que as coisas não se conectavam. Bom, se não se conectavam lá, não se conectam aqui. Grant afirma que as explosões atômicas durante a Segunda Guerra Mundial romperam uma membrana psíquica muito sutil que existe ao redor da Terra, o que possibilitou desde então que maciças forças extraterrestres penetrassem na consciência humana. Se você estiver aí, leu o meu texto, ou se estiver lendo agora, não tem absolutamente nada que eu disse no texto que não está sendo dito aqui. Exceto que eu observei que esta invasão da consciência humana, porque uma guerra, explosões atômicas,
abalaram a estrutura e a harmonia do nosso planeta, é uma invasão e ela não é positiva. Tanto é assim, que depois das experiências voluntárias de Crowley e Grant com Lam e com essas entidades extraterrestres, outras pessoas têm tido experiências involuntárias com os Greys, de abdução, de violação, inclusive sexual. Continuando o texto. Foi o início da era UFO. Eu disse isso e algumas pessoas negaram. Mas o próprio texto aqui, citando Grant, também concorda comigo. Mas disseram que não era telema isso, né? Foi na era UFO que Grant conecta as operações de magia sexual iniciadas por Crowley e seguidas por seus alunos. Este nos parece um cenário adequado ao mundo de Lovecraft, principalmente o chamado de Cthulhu. Cthulhu é uma das entidades Lovecraftianas mais famosas, um dos monstros que levaram a humanidade à destruição e à loucura, porque é isso que os textos de Lovecraft dizem. Se você ainda não leu, todos eles estão disponíveis na internet. De acordo com a tradição oculta, eventos que ocorrem no mundo real são espelhos de eventos que ocorrem nos mundos invisíveis. E é verdade que ambos os mundos influenciam um ao outro de maneira que somente os adeptos podem conceber. Quando eu disse que aqui da Terra nós podemos abrir portais para estes outros mundos, algumas pessoas acharam um absurdo. O que eles poderiam querer conosco? Antes de acabar esse vídeo, eu pretendo começar a explicar. Grant chamou esses mundos invisíveis de Zona Malva. Na mitologia de Lovecraft, trata-se de Hylia, a cidade secreta abaixo das moradas oceânicas, onde Cthulhu espera morto, mas sonhando. E aqui há uma menção a outra fala de Grant. O Siricakra abrange mais em seu simbolismo do que a possibilidade de contato alienígena. Ele provê as chaves para as portas de fora. Quando ele fala dessas portas de fora, no começo desse mesmo texto, há uma outra fala de Kenneth Grant dizendo: então significa que aqueles de fora irão se manifestar aparentemente sobre a Terra? Se assim for, os ritos secretos sugeridos em Grimórios como o Necronômico é um livro fictício de Lovecraft, que aparecem nos contos dele, e os livros de Thoth, Dízian e Enoch contêm as chaves para o seu chamado, e nós estamos por longos eons cegos de sua utilidade. Ou seja, juntando as duas ideias, Kenneth Grant está dizendo que essas chaves sexuais têm o poder de trazer aqueles que estão de fora. Fora de onde? Fora da nossa consciência. Fora da nossa percepção espaço-temporal. Fora da nossa existência. No próximo vídeo, na parte 2 de Elam, eu vou mostrar que o culto que pretende trazer essas criaturas para o nosso espaço-tempo, para a nossa dimensão, ele é muito antigo. E existem indícios dele na Bíblia. Mas é preciso saber encontrar. Continuando o texto bem mais adiante, Kenneth Grant ainda sustenta, estou lendo A Magia Sexual de Kenneth Grant, parte 4. Kenneth Grant ainda sustenta que se os Kalas são canalizados ou aterrados no corpo provindo da Zona Malva e além, significa que o processo bioquímico que ocorre através dessa tecnologia psicossexual é saturado de energia estelar. Quer dizer, o corpo, por meio desse processo sexual e as secreções, os Kalas do próprio corpo, são saturados de energia das estrelas. Quando todos os detalhes do ritual são considerados, o que inclui a observação das fases lunares e influências astrológicas, os Kalas saturados com energia estelar e carregados com ojas tornam-se talismãs que podem ser utilizados em qualquer circunstância, capazes de criar a vida ou iluminar a consciência. Ou seja, cada um dos Kalas e ojas são carregados e se transformam em talismãs, ou seja, o próprio corpo fica carregado de energia estelar. Para quê? Nesse caminho chegamos num outro ponto do sistema de Grant. Ele sustenta que os marmas são pontos da Ayurvédica, aquela terapia, são pontos do corpo que se relacionam com os chakras e que podem ser carregados de prana, ou seja, energia solar. Sustenta que os marmas são pontos de entrada para a Zona Malva.
E da mesma maneira que existem no corpo humano, também existem no espaço e, portanto, na Terra. Ou seja, existem marmas no nosso corpo, existem marmas no espaço, existem marmas na Terra. Zonas de poder no corpo do planeta, explorada por, ouça, cultos sombrios e adeptos, iniciados nos mistérios sensíveis a estas zonas de poder. Aí ele vai citar Grant. Estes marmas representam uma rede mais complexa do que se pode imaginar. Uma rede nada distinta da visão sombria de H.P. Lovecraft sobre as forças sinistras à espreita nas fronteiras do universo. Então quem achou um absurdo, por que eles precisariam de nós? Porque você, seus marmas, esses pontos carregados de energia prânica no teu corpo, no meu corpo, eles têm uma sintonia, eles podem se encaixar com estes mesmos pontos na Terra e no espaço. E aqueles que estão nas fronteiras do universo, criaturas antiquíssimas e poderosas, que não possuem estas chaves, não podem entrar nos reinos da nossa consciência e do nosso mundo sem nossa ajuda. Por isso, eu disse em textos posteriores, depois do Lan, que a magia enoquiana, os anjos enoquianos, não sabiam explicar como John Dee e Edward Kelly poderiam fazer evocações. O anjo não sabe explicar porque ele não tem a ferramenta para evocar, para abrir portais, para desenhar círculos mágicos. Eles não têm a chave da tecnologia. Não era um absurdo o que eu estava escrevendo. E, pois é Telemann. Ok? Falando sobre os marmas, a abertura dos marmas, deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante para vocês. No livro do Tal Frater, A Gnose Tifoniana, que você pode adquirir aí pela internet. Ó, tô até fazendo uma propaganda, hein? Não precisa nem pagar o jabá. Na página 72 de A Gnose Tifoniana, o volume 1 de A Gnose Tifoniana. Vê que os marmas são ativados por meio de magia sexual. Esse é o tema, é a magia sexual de Kenneth Grant. Vamos ver por quê. Página 72 e 73. A essência da questão, eu voltarei a isso, tá? Mas o assunto aqui são os Kalas. Mas eu voltarei a ler esse texto, tá? Não vamos dizer que eu estou tirando do contexto não, porque sigam os próximos episódios. Vejam cenas dos próximos capítulos. A essência da questão pode ser resumida como se segue. Os emissários dos Old Ones, ou seja, dos antigos, buscam nutrição. Quando eu disse que eles se alimentam de nós, teve gente que ficou horrorizada. Que somente se encontra disponível na Terra. Somente se encontra disponível na Terra. Via os Kalas lunares de núbeis fêmeas humanas. Isso não quer dizer que seu interesse em nosso planeta seja totalmente material, pois não é. Porém, isso enfatiza um fato que não é geralmente conhecido, que elementos especificamente humanos são vitais para o seu sustento e que podem ser obtidos na quantidade suficiente somente a partir de certas fontes até o momento insuspeitas. Quem se lembra de meu vídeo Dat, o sacrifício de Isaac, se lembra de eu falar sobre isso. Que o lugar onde Isaac foi sacrificado era um portal, um marma. Que o sacrifício de Isaac foi oferecido como alimento a uma entidade, para suprir uma entidade. E se lembra do texto que eu li de um rabino falando justamente sobre isso. Nesse mesmo livro, na página 60, e esse assunto, eu vou voltar a falar sobre ele em várias ocasiões, eu disse no meu texto que a invasão tem o objetivo de despedaçar a consciência. E eu coloquei 2 pontos chaves nesse processo, Crowley e Jack Parsons. Nesse livro A Gnose Tifoniana, existe um capítulo inteiro dedicado à Operação de Babylon, que foi o trabalho de Parsons, que eu também mencionei no texto. A Operação de Babylon tem um significado muito importante para a OTO Tifoniana. Por isso tem um capítulo inteiro no livro falando sobre este ponto. Eu vou ler apenas uma parte, voltarei a ela no futuro, mas observe. Página 60 de A Gnose Tifoniana, volume 1.
Parsons acreditava que o livro de Babalon continha um registro de um experimento mágico relacionado à invocação de um elemental e da deusa da força chamada Babalon, bem como os resultados. Ele também acreditava que o Eon de Horus, anunciado pelo Al, relacionava-se ao fogo e a Marte. Fogo e Marte são a esfera de Geburah. Ou seja, até mesmo à vista de Parsons, o novo Eon era um Eon de desequilíbrio, porque ele não se equilibrava entre Reset e Geburah. Que ele interpretava em termos de guerra e violência semelhantes, bem como o Sol, como poder e energia, e também com a criança. A manifestação da criança, ele reconheceu, ou seja, ele no trabalho de Babalon acreditava ter gerado uma criança que estabeleceria o Eon de Horus. Um Eon relacionado a fogo e a Marte. E ele disse que haveriam sinais de que esta criança estava manifestada. Quais seriam os sinais? Destruição das velhas instituições e ideias, a descoberta e liberação de novas energias, dessas que eu tenho falado, a tendência em direção a governos de poder, e aí você pensa em todos os governos de poder que existiram e existem desde então. Guerra, homossexualidade, infantilidade e esquizofrenia. Hoje a gente vive uma época em que as pessoas morrem por causa de um celular. A vida delas é um celular. A gente vive a época da sofrência, a gente vive a época em que as pessoas morrem de medo de sofrer, de viver, de experimentar. Nós vivemos a época da esquizofrenia e da infantilidade. E eu estou falando isso e o tal Frater vai concordar comigo, porque ele diz um quadro surpreendentemente preciso da sociedade atual. E aí é onde nós discordamos. Enquanto eu vejo isso como degeneração, quantos amigos você tem que são seus amigos mesmo? Quantas decepções você teve? Quantas pessoas têm dito, e hoje mesmo eu ouvi isso, animais são melhores do que seres humanos. Por que isso está acontecendo? Por que nós confiamos cada vez menos? Por que a gente tem tanta decepção? Por que tanta corrupção? Para mim, este é um quadro destrutivo. A psicosfera da humanidade tem sido destroçada por essas entidades. Porém, aqui no livro A Gnose Tifoniana, descrevendo este quadro, diz: ele também era imbuído da crença de que este belo quadro de guerras, esquizofrenia e tudo mais, seria equilibrado e aperfeiçoado pela força contrabalanceada de Babalon, que incorporava amor, compreensão e liberdade dionísica. Deixa eu explicar uma coisa, não existe liberdade dionísica. Os gregos faziam celebrações para Dionísio, mas eles não viviam na putaria dionísica eternamente. Se você estudar um pouco da cultura grega, você vai perceber que os gregos se equilibravam entre Apolo e Dionísio. Entre a lógica, entre o equilíbrio solar de Apolo e a quebra das regras e restrições de Dionísio. Mas eles quebravam estas regras para observarem na liberdade, até na selvageria dionísica, como era importante. Isso reforçava os laços da sociedade, da democracia grega, do papel dos líderes, da responsabilidade que um líder eleito democraticamente tinha para com o povo. Se você já leu Édipo Rei fala disso. O líder não pode se vangloriar daquilo que ele não tem. Édipo não pode dizer que seus olhos veem tudo, se ele não consegue ver que Jocasta é sua mãe, que ele assassinou seu pai. O problema não está no pai e na mãe, que ele transou com a mãe e matou o pai. A gente tem uma visão muito cristã disso. Esse não é o problema de Édipo Rei. O problema é que ele se vangloriou. A rubris, o orgulho de Édipo, deve ser pago, porque ele é um líder e ele não pode ter esse orgulho, furando seus olhos. Essa é a cultura grega. O dionísico se equilibrando com o apolíneo. Liberdade dionísica, que é o que a gente tem vivido hoje, a era do baile funk, da violência, do estupro coletivo, e depois a gente pune o bebê, a gente aborta. Essa destruição, para mim, é uma destruição da psique. Para alguns, um belo quadro. Bom, por último, eu quero citar aqui Kenneth Grant, no seu livro, famoso livro O Renascer da Magia, porque quando eu associei Crowley a Lutero, então a gente estranhou. Eu quero terminar lendo Kenneth Grant, que cita Crowley e explica a citação.
Páginas 111 e 112 de O Renascer da Magia de Kenneth Grant. Crowley explorou sistematicamente os éteres, o que o tornou possuidor de conhecimentos além de todos os anteriormente obtidos. Isso não somente iluminou suas ordalhas mágicas e iniciações pessoais, mas também lhe trouxe a solução de diversos problemas cósmicos. Através do sistema de Dee, que é John Dee, né, magia enoquiana, ele foi capaz de abrir os pilones do novo Eon e penetrar dimensões desconhecidas de consciência, fora do espaço e do tempo. É significativo que Crowley clamasse ser uma reencarnação de Sir Edward Kelly, que, de acordo com Crowley, compreendeu erroneamente certas mensagens que se relacionaram ao novo Eon. Isto é claramente mostrado na segunda passagem de A Visão e a Voz, Liber 418. Ele vai citar a visão e a voz. E no Book of Enoch foi entregue pela primeira vez o conhecimento do novo Eon, e permaneceu escondido por 300 anos, pois foi arrancado fora de seu tempo da árvore da vida pelas mãos de um magista desesperado. Crowley comenta sobre esta passagem. Página 112. O magista desesperado era Sir Edward Kelly. A referência é a famosa passagem a qual Dee defendia ter sido proferida por demônios. Ela ensinava que não havia pecado, etc. Então, Crowley entendia que Dee estava errado, que ele havia entendido errado a comunicação. Quer dizer, como o cara está envenenado pela dialética hegeliana, ele não cogita que quem veio antes possa estar certo e a compreensão dele está errada. Porque pela dialética hegeliana, o que vem depois é sempre superação, é sempre síntese que supera a tese e a antítese. Por isso que Crowley não consegue pensar que talvez ele esteja interpretando errado. Ok. O Liber 418 prossegue. Pois foi o mestre daquele magista que derrubou o poder da igreja cristã. Mas o pupilo se rebelou contra o mestre, pois anteviu que a nova, ou seja, a protestante, seria pior do que a antiga, mas ele não entendeu o propósito de seu mestre, que era preparar o caminho para a derrubada do Aion. Aí agora Kenneth Grant comenta essa fala. Martinho Lutero, e isso está lá nas notas do Liber 418, era um mestre a quem esta referência é feita, e de acordo com Crowley, o ato mágico de Lutero de coabitar com uma freira foi a chave de sua doutrina. Em outras palavras, através deste gesto, Lutero afirmou sua intenção mágica de derrubar a preponderância do velho Aion. Desta forma, parece que se Kelly houvesse entendido o significado da mensagem, a mensagem de Lutero, que Kelly não entendeu e que Crowley diz ter entendido. Ou seja, ele está se colocando na linhagem de Lutero. Ele teria também entendido a natureza da grande obra para a qual seu mestre havia encarnado, Lutero. O Aion de Horus teria alvorecido 3 séculos antes do que de fato ocorreu. Então aqui, Kenneth Grant citando Crowley, dizendo que Crowley é um herdeiro espiritual de Lutero. Só que quando Crowley se identifica como herdeiro espiritual de Lutero, ele revela que o Aion de Horus não começou, mas começou o Aion de Sete. O que foi que Lutero fez? A igreja não é uma instituição. Dentro da doutrina da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, ou seja, ela é a continuação da encarnação de Jesus Cristo. Quando Lutero divide a igreja, quando Lutero inicia a quebra em inúmeras seitas, ele está fazendo aquilo que Sete fez com o corpo de Osíris, despedaçando o corpo e espalhando as partes. Por isso, meu primeiro trabalho foi anunciar a face feminina de Deus, porque Ísis, e por isso os Eons são simultâneos e não sucessivos. Ísis, como face feminina, reunirá os pedaços de Osíris. Os escolhidos, que estão afastados, fechados dentro de cercados, fechados dentro de sistemas, incapazes de fazer reluzir mesmo a luz de Hadith. Primeiro passo, ela reunirá as partes do corpo dilacerado de Osíris. Aí sim, Horus será gerado. Aí sim, Horus se assentará no trono que lhe é devido. E aí sim, nós teremos um novo e verdadeiro Eon. Aí sim, de vida e de liberdade. Observe, no meu texto que provocou a ira dos Teremínios e Pseudofraters, eu disse, eu para provocar mesmo chamei
Crowley de evangélico. Ué, estamos no novo éon. Por que tanto poder das igrejas evangélicas? Quando a maioria dos caras que tinha, hoje tem 30 e poucos anos, era adolescente, a gente via, era sala especial, cine privê na televisão. Né? Era o Sex Time do canal 42. Tô ligado que tem um monte de gente que lembra o que é. E hoje? Programas evangélicos. Os evangélicos têm rádio, os evangélicos têm TV, os evangélicos têm partidos políticos, os evangélicos montaram uma poderosíssima república evangélica, os evangélicos comandam os Estados Unidos da América, em pleno éon de Horus. Em pleno éon que deveria derrubar o poder do éon passado, realmente. O poder do éon passado, representado pela Igreja Católica, foi quebrado. Mas o que Lutero iniciou e Dee estava certo e Crowley errado. O seguinte, protestante, será pior. E tem sido pior. Bom, eu vou encerrar por aqui para que o vídeo não se estenda eternamente. Espero que você tenha percebido a citação dos portais, conexão com Lutero, a invasão da consciência humana, a conexão com forças destrutivas do espaço profundo e principalmente o interesse que eles têm em se alimentar das energias que nós temos e eles não. Isso não deveria nem ser estranho, né? Porque nós nos alimentamos de animais inferiores a nós. É horrendo que nós pratiquemos o canibalismo. Nós existimos a ideia de comer um outro ser humano, mas nós nos alimentamos, a maioria de nós, da carne de outros animais, que são inferiores a nós. É assim que eles nos veem. Eles querem nutrição e só podem encontrar em nossos corpos, em nosso planeta. Essa é só a primeira parte. Ainda vamos tratar de muitos assuntos. Paciência. Se ainda há contradições, eu sei que existem muitas e mais perguntas a partir daqui, mas todas elas serão respondidas. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, compartilhe o vídeo, divulgue e lembre-se, o novo éon está às portas. Namastê.